A gente sabe que para o imigrante entrar aqui em Portugal não está sendo nada fácil. A imigração tem sido um pouco severa, até demais, com todos os imigrantes que tentam entrar no país. E há vários vídeos e vários relatos sobre a imigração de cada pessoa, a imigração pessoal de cada pessoa aqui no país, com visto, sem o visto, ou de outras formas, como o turismo também. E hoje eu vou contar um pouco sobre como foi a minha imigração aqui em Portugal, a minha experiência pessoal. E o intuito desse vídeo é tentar contar de uma forma mais leve, mais descontraída, até porque eu não sou um youtuber profissional, dá pra ver por aqui que eu tô usando o fone de ouvido do meu celular para poder gravar esse vídeo. Mas minha intenção nesse canal é começar a documentar a minha vida aqui como um hobby para mim e para tentar ajudar vocês de alguma forma, vocês que estão aí no Brasil. Quando eu tava no Brasil, era muito difícil para mim a ansiedade de como que eu ia chegar no aeroporto, desde o início até a chegada aqui em Portugal, como que ia ser para passar na imigração, quais perguntas as pessoas iriam me fazer, depois como que era o aeroporto aqui de Lisboa, se era fácil se locomover em Lisboa ou não. Então, acho que cada vídeo ajuda, então eu vou fazer o meu. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpa, não sei se vocês perceberam, mas a gente está um pouco acompanhado aqui nesse vídeo. Assim que eu cheguei em Portugal, eu tô aqui desde sexta-feira, hoje é terça-feira, já fazem 3, 4 dias que eu estou aqui e eu já ganhei um presente de boas-vindas, um vinho, um azeite, um queijo, não, uma espinha que eu apelidei de Manuel, já que Manuel é um nome muito comum aqui em Portugal. E foi a primeira coisa que eu ganhei de graça quando eu cheguei aqui no país, porque aparentemente você tem que pagar para tudo. Mas sem brincadeiras e vamos para o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo da janela do meu quarto por conta da iluminação e eu moro na frente de uma avenida aqui, então se vocês virem barulho de carro, por favor, não se incomodem com isso. Meu voo saiu de Guarulhos às 9 horas da noite. Eu decidi viajar pela TEP, mesmo sendo uma das passagens mais caras que tinham para comprar no dia. Geralmente é barato, geralmente é uma das baratas, mas era uma das mais caras que haviam para comprar no dia, pois eu comprei um mês antes. O meu visto de procura de trabalho saiu um mês antes, por isso o preço foi um pouquinho elevado, mas nada fora do normal, foi dentro da média do que deveria ser. Havia outras passagens mais baratas, eu não lembro todas as companhias aéreas, mas eu quase cogitei comprar da Royal Air Maroc, que é a companhia aérea do Marrocos. Porém, eu li muitas reclamações sobre a companhia, sobre o despacho de bagagens, algumas bagagens sendo perdidas, e mesmo a passagem sendo um pouquinho mais barata do que a TEP e me fornecendo duas malas de 25 quilos para despacho, o que daria para levar tudo que eu precisasse, eu preferi não optar por isso, porque poderia acontecer de eu colocar as minhas coisas na mala e mesmo que eu fosse comprar mais roupa aqui, mais sapatos, outras coisas também, ainda assim é uma coisa de valor que você perde. E eu não gostaria de passar esse estresse. Mudar de país já é um estresse muito grande e a gente quer fugir de todo tipo de estresse possível, não é mesmo? Então eu decidi pela TEP e a minha passagem dava direito a uma mala de 10 quilos, que é pequena, sim, mas eu consegui colocar tudo que eu precisava colocar e trazer tudo que eu precisava. Vou falar um pouco sobre o que eu trouxe também mais pra frente do vídeo. Foi uma mala de 10 quilos, eu consegui colocar tudo que eu precisava e uma mochila de 3 quilos. A única coisa que me deixou um pouco bravo na hora de entrada do aeroporto, eu vim pelo aeroporto de Guarulhos, aliás, o GRU, foi que eles têm essas medidas, eles informam sobre essas medidas o tempo todo, antes de dar o bilhete de embarque, quando você compra a passagem, eles falam para você prestar muita atenção nisso, mas quando eu cheguei lá, a minha mala de 10 quilos não foi pesada. Eu acho meio difícil você passar dos 10 quilos, a não ser que você vai levar uma coisa meio que anormal dentro de uma mala de 10 quilos, porque eu levei só roupa, alguns aparelhos eletrônicos que eu gostaria de não ter que comprar aqui, como barbeador e outros aparelhos também. Mas mais foram roupas, sapatos, esse tipo de coisa. E a minha mochila, que não foi pesada também. A restrição de mochila, do tamanho da mochila para TAP, é muito curta, é muito pequeno. É mais pequeno do que uma mochila normal, seria praticamente. Não tem muito como reclamar, porque a TAP é uma companhia aérea de voos baratos, então não tem muito o que falar.
Mas eu cacei uma mochila entre as que eu tinha e entre as dos meus amigos, uma que cabesse no tamanho que eles pediam, no tamanho que eles exigiam. Eu achei, eu coloquei tudo que eu podia colocar nessa mochila. Eu fiquei com medo de passar dos 3 quilos porque eu levei meu notebook, levei meus fones de ouvido, levei meus videogames dentro da mochila, videogames portáteis no caso dentro da mochila, os documentos, algumas outras coisas que eu poderia precisar aqui também em Portugal e eu iria precisar talvez no aeroporto ou no avião, uns lanchinhos, por exemplo, que eu levei para o aeroporto também. Mas quando eu cheguei no aeroporto, o que mais tinham eram pessoas com as malas, dentro do meu voo, claro, né? Mais pessoas com as malas, não, no caso, as malas acho que... As malas nem foram pesadas, no caso, as de 10 quilos. Mas as mochilas foi o que me deixou mais puto, porque tinha muita gente com mochila maior que as costas, entrando no avião sem ser pesado, sem checar. E dá um sentimento muito ruim, porque a gente que nunca fez uma viagem internacional, por exemplo, como eu, a gente não tem essa noção de que às vezes as companhias pedem uma coisa e no final elas não ligam pra nada. E o meu voo estava cheio, aliás. Tinha um assento vazio, que era o assento do meu lado, mas o voo estava completamente cheio. Então, eles não foram nem um pouco restritos com isso. Eu não recomendaria, não estou dizendo para você ir lá e não respeitar as regras da companhia, não é isso que eu estou falando agora. Mas só estou falando da minha experiência, estou falando do que eu presenciei na hora e o que me deixou chateado no momento também. Mas se eu fosse voar de novo, eu tacaria o foda-se, como os portugueses falam aqui, e pegaria uma mochila normal para mim. Não tão grande, mas também não pequena, para poder não ter problema nenhum, tá bom? O voo foi tranquilo, eu tive umas mini turbulências, mas que quase não dava para sentir. O assento da TAP não é dos maiores, mas também não é dos menores. Eu achei um assento completamente normal. Pelos vídeos que eu via no TikTok, no YouTube e no Instagram, eu imaginava que o assento da TAP era bem menor do que eu presenciei. Eu fui meio Neymar e não tirei foto de nada para eu poder mostrar para vocês aqui. Mas não é a viagem mais confortável do mundo, porque acho que às vezes até se você for na classe executiva e ficar 10 horas no avião, num espaço pequeno, é meio chato mesmo. Mas eu pude me levantar, ir no banheiro, esticar as pernas, doeu um pouquinho as costas, e olha que eu tenho 23 anos, mas não dá para pedir muito para uma viagem na classe econômica. Os atendentes eram muito simpáticos, muito legais e muito solícitos. A comida do avião era muito boa também, não era nada tipo que dava a impressão de ser um congelado muito baratinho. Eles deram chocolate, eles ofereciam vinho, chá, café, eles deram o pequeno almoço, que é o café da manhã deles aqui, e a janta pra gente também. A janta foi às 11 da noite, mais ou menos 10 da noite, assim, um pouco depois do voo partir, e o café da manhã foi umas 2 horas antes do voo chegar. Comida muito boa. A internet no voo era paga, mas você tem o direito de usar 1 hora, mas só para serviços de comunicação como WhatsApp, Telegram ou outros aplicativos só de mensagem, sem incluir vídeos e fotos. Eu não paguei, obviamente, mas eu usei essas 1 horas antes do final do voo para poder me comunicar com meu pai dizendo que eu já estava quase aterrissando. Como eu falei, foram quase 10 horas de viagem, mas foi tranquilo assim no geral. Foi bem melhor do que eu esperava. E foi isso. Cheguei no aeroporto e eu acho que eu dei muita sorte, porque aparentava ser o único voo que estava chegando do Brasil no momento, que ia passar na imigração. Meu vizinho apareceu ali e agora eu tô com vergonha de falar, mas foda-se. Eu acho que eu tive muita sorte, porque quando eu cheguei no aeroporto, não tinha quase ninguém na fila da imigração, estava completamente vazio, parecia ser o único voo que estava chegando naquela hora. E olha que eu estava chegando no horário que, na minha cabeça, é movimentado dentro de um aeroporto, às 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã. Hora de almoço, praticamente, né? Provavelmente não ia ter muito funcionário na imigração, então, e as filas iam ser maiores, mas quando eu cheguei eu tive a sorte de não ter quase ninguém na fila, e esse é o problema que muitas pessoas enfrentam. Então eu tive muita sorte. Eu entrei na fila
Passei 2 minutos, que foi o tempo suficiente para poder pegar meu passaporte e a documentação que geralmente eles pedem na imigração. Eu vi vários vídeos sobre, e geralmente eles pedem seguro-saúde ou PB4. O local onde você vai ficar, se você vai reservar um hotel, um Airbnb ou um contrato de arrendamento que você teve, ou a sua carta convite. Os comprovantes financeiros de que você tem o dinheiro do visto, eles pedem para ver lá de novo. O seu passaporte e a passagem de volta. A passagem de volta também é importante. É só isso que eles geralmente pedem. Vejam vídeos sobre isso mais específicos, falando sobre os documentos que eles geralmente pedem na parte da imigração. O vídeo não é muito sobre isso, mais sobre a minha experiência. Mas enfim, passei 2 minutos na fila, peguei os documentos, deixei de prontidão nas minhas mãos e me chamaram. Fui até eles ficam dentro de uma casinha, assim, você fala por um vidro com a pessoa. Eu cheguei lá. Ele não estava sendo muito simpático, estava com a cara meio fechada. Eu já tremi um pouquinho na base porque eu sou um pouco ansioso, eu fiquei um pouco nervoso, claro, né? Apesar de não ter ninguém na fila. Mas ele me perguntou o motivo da minha viagem. Eu disse que era procura de trabalho. Ele pediu meu passaporte, eu dei meu passaporte para ele. Ele pegou, escaneou o passaporte num scanner que eles têm lá. Olhou pro passaporte, olhou pra mim por um tempinho, acho que ele estava conferindo a foto, abriu a página na parte do visto, olhou assim, carimbou, me deu o passaporte de volta e falou, pode ir. E eu fiquei perplexo assim por um segundo, porque foi muito rápido e o que tem de gente colocando medo nesse processo, até para as pessoas que têm o visto, é gigante. Tem muitos canais daqui no YouTube que fazem um destrabalho de fazer um puta de um sensacionalismo com uma coisa que realmente é muito simples. Eu não tô dizendo aqui que toda experiência vai ser assim, mas o que eu acho que eu posso te assegurar é que se você tiver o visto, é porque o consulado já te deixou passar, já te deixou entrar. E só se a pessoa tiver num dia ruim e você tiver uma cara sendo um pouco de preconceituoso, uma cara de traficante, de pessoa criminosa mesmo, a pessoa vai começar a te fazer perguntas. Mas se ela viu o seu visto, viu que o consulado deixou você entrar, ela vai te deixar passar direto, não vai te fazer nenhuma pergunta, assim como foi comigo. E olha que eu aparentava estar nervoso naquele momento. Eu tenho certeza que eu aparentava estar nervoso naquele momento, porque eu perguntei o que. Eu perguntei o que quando ele pediu o passaporte. Acho que uma vez, quando eu fui pra sair, eu tentei sair, só que eu saí pelo lado errado. Ele falou, não, é aqui que você vai sair. Falou pra mim isso. Então eu aparentava estar nervoso e um pouquinho perdido. Mas foi tudo muito tranquilo. A única parte que deve se atentar é com a fila da imigração. Nem todo mundo ali está entrando com visto. As pessoas às vezes estão entrando como turista. E se você está entrando como turista, existe a grande possibilidade dessa pessoa que está entrando como turista entrar, ficar ali no país e tentar ter a manifestação de interesse por falta de informação ou só tentar ficar ilegal no país. Porque muita gente faz isso aqui no Portugal e muita gente fez isso aqui em Portugal. Até por isso a gente está tendo essa grande onda de expulsão de pessoas que estão ilegais no país hoje em dia em Portugal. Mas se você está legalizado, se você está vindo com visto, pode ficar tranquilo. Como eu falei, o único problema é a fila. Você pode pegar uma fila grande. Isso aí é meio aleatório. Você pode dar sorte, você pode não dar sorte. Uma amiga que veio pra cá e ela tem um passaporte português, ela veio pra cá e ela pegou 4 horas de fila. Então é muito única essa experiência, mas podem ficar tranquilas se você estiver vindo com o visto. Bom, é isto. Eu não quero prolongar esse vídeo, eu quero tornar ele o mais natural possível. Se vocês gostaram, deixa um like. Se tiveram alguma dúvida, bota aí nos comentários, eu vou ter tempo para poder responder vocês. E é isso.